próprio contexto. Deixa-me dar-vos esta pequena introdução para ajudar-nos a entender em si o objetivo do Senhor Jesus neste sermão do monte. Mais ou menos alguns meses antes de falecer, o pastor John MacArthur esteve numa entrevista com um pastor da sua igreja e foi-lhe perguntado, depois da sua muita experiência, mais de 50 anos a ministrar na mesma igreja, qual seria os maiores perigos que ele via para a igreja do nosso tempo, dos nossos dias. Claro, um homem que está há tantos anos no ministério, com tanta experiência, tão fiel às Escrituras e ao mesmo tempo a enfrentar tantos desafios na sua própria época, certamente teria algo de muito importante para dizer-nos. Mas o que ele passou a dizer parece que de alguma forma não parecia ser tão urgente. Então o que ele disse, o que ele afirmou foi simplesmente isto: eu acredito que um dos maiores perigos, um dos mais gritantes dos nossos dias é a falta de discernimento ou a falta de discriminação na igreja. Volto a repetir, um dos maiores perigos, talvez um dos mais gritantes dos nossos dias é a falta de discernimento ou a falta de discriminação na Igreja de Cristo. Então ele passou a apontar a um exemplo daquele ano em que ele viria a falecer. Ele apontou para um evento que aconteceu numa igreja de afro-americanos ali nos Estados Unidos, onde a vice-presidente na altura foi até a um culto de manhã e ela fez um discurso, a senhora Kamala Harris, e ela disse o seguinte, ela estava a palestrar, a dizer muitas coisas e de repente, como é normal, numa igreja de afro-americanos, alguém gritou: Jesus é Senhor! E talvez nós esperássemos que a Kamala dissesse amém, como é normal, mas ela não respondeu assim, ela disse: eu acho que tu estás no lugar errado. Dentro de uma igreja há um grupo de pessoas que confessam Cristo. Ela riu-se, como era normal, e ela continuou o seu discurso. Então MacArthur, ao usar este exemplo, continua e afirma que a falta de discernimento ou discriminação na igreja se deve a 4 coisas. Em primeiro lugar, à superficialidade. Um foco no entretenimento, um foco no emocional e a desvalorização no estudo profundo das Escrituras. Não somente isso, também a tolerância com o erro, abraçar ensinos errados que entram em conflito direto com a doutrina das Escrituras. Em terceiro lugar, ele também aponta a importância da antítese. Ou seja, ele cita Martin Lloyd-Jones e ele cita esta frase deste autor, que quando removemos a polêmica da igreja, a igreja morre. Ou seja, dando a ideia de que a igreja tem uma certa relutância, a igreja afasta-se de falar de assuntos polémicos. É muito normal nos nossos dias, a igreja já não fala sobre o aborto, a igreja já não fala sobre a eutanásia, a igreja já não fala sobre estes grandes assuntos da sociedade, porque ela de alguma forma não quer ser conhecida pela polémica. Mas não somente isso, ele também afirma que a igreja já não sabe distinguir o bem do mal. Já não tem capacidade de separar a verdade do erro, do ouro da imitação barata. Não usa mais as Escrituras como o critério absoluto para a verdade. Então, com isto, o discernimento e a discriminação estão ausentes. Mas, segundo as Escrituras, a discriminação, o discernimento são essenciais para a vida da igreja, se a igreja vai sobreviver ao tempo que vivemos. E foi exatamente isto que o Senhor Jesus afirma no seu sermão. Ele, por um lado, chamou a igreja, chamou os seus a ter um espírito reconciliador, a perdoar as ofensas dos demais, a serem generosos, misericordiosos, pacificadores, até mesmo a amarem os seus inimigos, a evitarem o julgamento severo e hipócrita. Mas, por outro lado, também ele afirma que os seus devem ter discernimento de como amam. Devem discriminar
devem julgar de alguma forma. A misericórdia deve ir até certo ponto. Então, no texto que nós vamos ver, nós temos um chamado e temos razões para esse chamado. Temos um chamado para discriminar e razões para discriminar. Mateus capítulo 7, versículo 6, diz assim o texto: Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e, voltando-se, vos dilacerem. Até aqui as Escrituras. E esta é a nossa proposta. 3 razões para discriminar na igreja. Estranho. 3 razões para discriminar na igreja. E vamos rapidamente à primeira razão. Primeira, porque existem cães e porcos na igreja. Porque existem cães e porcos na igreja. Eu sei que os títulos hoje estão um pouco estranhos, mas estou só a ser bíblico, irmãos. Outra vez o texto diz: não deis aos cães, e também, como sinónimo, nem lanceis ante os porcos. Então, antes de começarmos a explicar em si o que é que significa estes cães e estes porcos, vamos tentar perceber exatamente o que é que se quer dizer com discriminar. O que é que isto significa? Eu sei que nos nossos dias esta palavra é uma palavra muito usada pela nossa sociedade. Muito provavelmente tu também já usaste em alguma situação, e ela muitas vezes está associada ao contexto étnico, ou como o mundo, nossa sociedade gosta de chamar a discriminação racial ou a discriminação social que acontece. No entanto, eu e tu entendemos que discriminar, melhor dito, peço desculpa, hoje estou um pouco travado, significa de alguma forma excluir, marginalizar ou inferiorizar pessoas com base na etnia, no sexo, na religião, algum tipo de deficiência. No entanto, nós sabemos que existe um sentido positivo ou até mesmo neutro para a discriminação. É algo que nós fazemos, é normal, acontece no nosso dia a dia. É simplesmente o ato de separar ou fazer diferença entre 2 ou mais coisas. Por exemplo, quando vamos comprar um livro, ou queremos comprar um livro sobre determinado tema e chegamos ao lugar e alguém nos vai dizer: este autor é muito bom, este autor não é assim tão bom. E nós discriminamos. Dizemos este não, este sim. Ou, por exemplo, quando vamos a um museu e vemos a arte que está nas paredes e nós dizemos: esta pintura não está assim de grande coisa. Ou esta pintura, uau, é incrível. Que arte, que beleza. E nós discriminamos. Fazemos uma divisão. E sabemos também que é legítimo haver uma discriminação moral. O Dr. Albert Mohler participou num debate alguns anos atrás na televisão. Foi um debate nacional com um teólogo liberal. E num certo ponto, este teólogo liberal disse o seguinte, passo a citar: é sempre errado discriminar quando se trata de seres humanos, por qualquer motivo que seja. Discriminação significa que se está a exercer um julgamento e devemos ser imparciais. Então, o Dr. Mohler passa a responder a este homem com o seguinte: se vai dizer que toda a discriminação, todas as escolhas entre pessoas seriam erradas, especialmente se estiver a fazer um julgamento moral, então espero sinceramente que não esteja a contratar uma babysitter ou uma ama. Porque quando se trata de contratar uma ama, penso que sabemos definitivamente que há algumas pessoas que nós não vamos contratar. Eu não contrataria o Jorge para ser babysitter. Nem devemos contratar. E há outras em que nós iríamos confiar de forma legítima. Nós discriminamos. É normal, é um ato normal. E simplesmente quando se trata de uma situação moral, precisamos de o fazer. Por exemplo, estamos à procura de alguém para fazer uma operação ao nosso coração. E ouvimos que este médico já fez uma série de cirurgias e todas as pessoas morreram.
e que este médico fez uma série de cirurgias e deu resultado. A quem nós iríamos? Escolheríamos o melhor, não é? Fazemos discriminação. Se estivermos para contratar certamente uma ama, nós vamos ser exigentes com a pessoa que vamos contratar. Quando olhamos para as Escrituras, esta discriminação sempre aconteceu e sempre foi exigido do Senhor discriminar. Por exemplo, no Antigo Testamento, em Levítico capítulo 10, versículo 10, é isto que o Senhor diz aos filhos de Arão. Eles devem fazer distinção entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo. Passa algum tempo e a nação cai no pecado, a nação entra no cativeiro e agora Ezequiel está a profetizar a estes que estão no cativeiro e a dizer-lhes: vem um dia em que Deus vai restaurar a nação e é isto que o Senhor vai exigir do sacerdócio. Notem o texto de Ezequiel capítulo 22, versículo 26. Os seus sacerdotes transgridem a minha lei e profanam as minhas coisas santas. Entre o santo e o profano não fazem diferença nem discernem o mundo do limpo. No mesmo livro, o capítulo 44, versículo 23, apontando para o futuro, diz o seguinte: a meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano e o farão discernir entre o imundo e o limpo. Discriminação. Quando chegamos ao último livro do Antigo Testamento, Malaquias, mais uma vez também olha para o futuro, muito provavelmente para os dias do milénio, onde todos serão chamados a ir a Jerusalém para adorar o rei que está sentado no templo. E notem o que é que ele diz. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Discriminação. É necessária. É vital para as nossas vidas. Então o Senhor ordenou, como nós vimos no capítulo 7, vimos isto há 2 semanas atrás, a partir do versículo 1 até o versículo 5, que eu e tu possamos julgar, mas que o façamos não de forma severa, sem piedade, sem misericórdia, sem termos um sentido de compaixão pela pessoa, e que não o façamos também de forma hipócrita. Sem dúvidas, a igreja deve ser um lugar que é conhecido pela graça de Deus. Nós nos lembramos desta imagem quando Barnabé chegou a Antioquia, depois de ouvir que pessoas se estavam a converter naquela cidade. E a primeira coisa que o texto nos diz é que quando ele chegou, ele viu a graça de Deus. Então, sem dúvidas, a igreja, a comunidade de Cristo, deve ser conhecida pela graça de Deus. No entanto, o Senhor também diz que a igreja deve ser conhecida pelo seu discernimento. E parte desse discernimento é discriminar entre aqueles que pertencem ao Senhor e aqueles que são cães e porcos. Entre aqueles que pertencem ao Senhor e aqueles que não são dele. Certamente estas metáforas que o Senhor usa, cães e porcos, podem soar estranhas para nós, 2000 anos depois, mas certamente não eram estranhas para aqueles que estavam a ouvir este sermão. Eram expressões conhecidas do Antigo Testamento. Entre os judeus, só para dar assim um contexto sobre a imagem que tinham sobre os cães que o Senhor está a retratar aqui não eram aqueles cães, como eu tenho lá na minha casa, 2 cães que estão em casa, são domesticados, pelo menos um deles é o outro, mais ou menos. Assim, às vezes o meu cão é tão domesticado que vem à igreja, imaginem. Mas não era o caso destes cães. Eram vadios, eram cães grandes, selvagens e feios. Podiam ser vistos por toda a parte a vaguear entre o lixo e os detritos atirados para a rua. Eles comiam muitas vezes alimentos que estavam em decomposição. E tanto comiam que muitas vezes o seu estômago não aceitava aquilo e eles vomitavam. Então muitas vezes nas ruas de Israel se via este vómito dos cães selvagens. Mas como diz Provérbios, muitas vezes voltavam e comiam o seu próprio vómito. Eram considerados sujos, imundos, eram até cães perigosos, eles ameaçavam, rosnavam, uivavam quase toda a noite, havia um barulho muitas vezes grande provocado por estes cães. E muitas vezes era interessante que eles, quando as pessoas tentavam dar alguma comida para estes cães, e se havia vários deles, eles eram gananciosos, lutavam entre eles.
E eram cães também sem vergonha. Aliás, no Antigo Testamento, não sei se se lembram quando Davi estava prestes a lutar com Golias, e Golias vê que Davi vem contra ele simplesmente com uma funda e que Davi provavelmente também tinha na sua mão a sua vara, porque era pastores. Ele diz: eu sou algum cão para vires contra mim. Ele usa esta linguagem para dizer-nos que a imagem que eles têm naquela época, naquele tempo, que o cão era algo desprezível. Também na história de Israel, ser devorado por cães. Lembram-se, Jezabel foi devorada por cães. Ela caiu da sua varanda e Jefté deixou que ela ficasse ali no chão. E quando ele finalmente disse aos seus servos para irem buscar o corpo dela, eles chegaram lá e a única coisa que encontraram foi a caveira dela. Porque os cães comeram-na. No Antigo Testamento era muitas vezes o castigo, a punição de Deus sobre algumas pessoas. Já quando entramos no Novo Testamento, os cães também aparecem, este tipo de cães aparecem a lamber as chagas de Lázaro. E muitas vezes também as feridas dos leprosos. Então tudo isto deixa-nos uma imagem daquilo que o Senhor está a dizer, já que Ele não está necessariamente a falar de cães reais, mas sim como uma metáfora para falar de pessoas. É isto que Ele está a dizer sobre as pessoas que muitas vezes se encontram entre a sua comunidade, o seu povo. O Salmo 22 diz-nos algo acerca destes cães. Passo a ler este salmo muito conhecido como o Salmo sobre o sofrimento do Messias. A partir do versículo 16 até o 18 diz assim: cães me cercam. Uma súcia de quê? Malfeitores. Isto está a associar aos cães. Me rodeia. Traspassaram-me as mãos e os pés. Posso contar todos os meus ossos. Eles me estão olhando e encarando em mim. Repartem entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica deitam sortes. Então aqui o que nós vemos são os cães a serem descritos como malfeitores, implacáveis, violentos. Em Isaías 56, versículo 10 e 11, o profeta descreve os líderes de Israel desta forma: os seus ataleias são cegos, nada sabem, todos são o quê? Cães mudos. Não podem ladrar, sonhadores preguiçosos, gostam de dormir. Tais cães são gulosos, nunca se fartam. São pastores que nada compreendem e todos se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, todos sem exceção. Então, tudo isto para nós termos uma imagem do tipo de pessoas que o Senhor está a retratar neste versículo. É certo que quando entramos em Mateus também, o Senhor usa o termo cachorrinhos em alguns momentos. Por exemplo, quando ele se encontra com esta mulher que quer que ele faça alguma coisa pelo seu filho, e o Senhor diz: não é próprio atirar assim a comida que é para os filhos e dar a quem? Aos cachorrinhos. Usa esta linguagem. Mas ele não está a falar do mesmo tipo de animal. Este é um cão que é criado em casa. Mas aqui em Mateus capítulo 6, ou capítulo 7, versículo 6, trata-se de um cão selvagem. Este mesmo cão é descrito pelo apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 3, versículo 2. Diz o texto: acautelai-vos dos cães. Não é? E quem está ali fica um pouco surpreso do que é que ele está a dizer, e ele imediatamente responde. Ele diz: acautelai-vos dos maus obreiros, falsos profetas, falsos mestres. E ele até diz-nos a sua origem: acautelai-vos da falsa circuncisão. São judaizantes, homens que normalmente tratavam de desviar o povo de Deus do verdadeiro evangelho. Aliás, a Bíblia até nos descreve o destino final dos cães. Apocalipse capítulo 22, versículo 15. A todos aqueles que não lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, a todos aqueles que não vão poder comer da árvore da vida, a todos aqueles que não vão entrar na cidade celestial, notem, fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Então todos estes versículos, inclusive o do Sermão do Monte, descrevem pessoas que têm ou tiveram alguma relação com o povo de Deus, mas que não pertencem ao povo de Deus. E parece que o Senhor está a pedir algo da igreja. A igreja deve identificar, a igreja deve separar, fazer diferença entre aquele
que dentro do contexto é ajudado, vamos dizer assim, nós tentamos tirar o argueiro do seu olho, e aquele que nós não vamos poder fazer isso. Que tem um caráter desprezível, que é implacável, violento e é falso mestre. Então a igreja é chamada a ajudar pessoas, mas a igreja também é chamada a dizer não a algumas pessoas. Discriminar. Os porcos eram descritos no Antigo Testamento como animais impuros. Em Isaías 65:4, 66:3, 17, diz-nos que o ato de comer carne de porco é uma abominação diante de Deus. Já no Novo Testamento, o filho pródigo, nós nos lembramos da sua história, de como ele se foi embora com a herança que lhe pertencia, foi para um país distante, aí gastou tudo o que ele tinha, e estando ali naquele lugar, viu-se pobre e viu-se a trabalhar para alguém, e o trabalho que ele fazia era alimentar porcos. E chegou a ter tanta fome que ele desejava comer a comida dos porcos. O Senhor conta esta história para mostrar quão grave e quão baixo desceu este jovem. A legião de demónios que estava, lembram-se, naquele homem, pediu ao Senhor Jesus para ser lançado a quem? A porcos. E porquê a porcos? Porque era um animal impuro, desprezível. O apóstolo Pedro diz o seguinte sobre os falsos mestres da sua época e de todas as eras. 2 Pedro capítulo 2, versículo 22. Com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro. O cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Tudo isto para nos ensinar que nós devemos fazer a diferença, a distinção na igreja entre aqueles que são irmãos e aqueles que não são. Que pela falta de novo nascimento, de uma genuína conversão, são caracterizados por ter um caráter desprezível, imundo, implacável, violento, hostil, obstinado, sujo. E o Senhor Jesus deu-nos exemplo deste trato, de como muitas vezes ele foi gracioso e misericordioso com as pessoas, mas outras vezes ele simplesmente foi fechado e desprezou, não deu atenção a algumas pessoas. Por exemplo, ao rei Herodes, quando tentou encontrar-se com o Senhor e depois de muitas perguntas, o Senhor não respondeu a nenhuma delas. Ficou em silêncio diante deste homem. Muitas vezes até para escribas e fariseus, Jesus disse aos seus discípulos, notem, deixai-os, são cegos, guias de cegos. Para os que não estão interessados nas boas novas, para aqueles que são hostis ao Evangelho, o Senhor Jesus diz o seguinte aos seus discípulos: se alguém não vos receber nem ouvir as vossas palavras, ao sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Por isso, irmãos, devemos de ter discernimento na igreja. A igreja é a instituição, é a casa, é o corpo de Cristo, é a família de Deus. E devemos entender que a igreja, pela sua natureza, por aquilo que ela é, ela será atacada. Satanás, que é o inimigo das nossas almas, ele vai plantar dentro da igreja os seus. E por isso precisamos de ter discernimento para perceber quem são aqueles que pertencem ao Senhor e em quem podemos ir e com graça e misericórdia tirar o argueiro dos seus olhos, e aqueles que nós não podemos ir, não podemos perder o nosso tempo porque são cães e porcos. Às vezes ouvimos estas coisas das pessoas. Ninguém tem direito de dizer quem é crente e quem não é. Já ouviram isto? Bem, não é isto que o Senhor está a dizer aqui. O Senhor certamente ensina que a igreja deve discriminar. E quando o Senhor expor o cão ou o porco, a igreja deve declarar que tal pessoa está nessa condição, até para o seu próprio bem.
É por isso que a igreja deve, muitas vezes na sua prática, no seu dia a dia, levar tempo para conhecer as pessoas, para ver as suas vidas, o seu testemunho, de como é que elas vivem, como é que é a sua casa, como é que é a sua vida na sua vizinhança, no seu trabalho. Conhecer bem a pessoa para poder afirmar que esta pessoa pertence a Cristo. Talvez se a igreja tivesse mais discernimento, talvez ela não iria sofrer tantos escândalos como ela sofre nos nossos dias. 3 razões para discriminar na igreja. Porque existem cães e porcos na igreja. Segunda razão, porque Deus nos confiou o que é santo e precioso na igreja. Porque Deus nos confiou o que é santo e precioso na igreja. Notem ainda na frase o que é santo e logo em seguida as vossas pérolas. Então o Senhor aqui ordena que não demos e nem lancemos o que é santo e o que são pérolas. Isto parece indicar que a igreja tem nas suas mãos aquilo que é santo e que a igreja tem nas mãos algo de muito precioso. Então vamos entender exatamente o que o Senhor quer dizer com isto de ser santo ou o que são as pérolas. Bem, o que é santo está em relação aos cães e é uma referência que certamente a audiência iria entender. Os judeus tinham uma preocupação muito grande em Jerusalém. Aliás, eu estava a tentar lembrar-me, quando estava a estudar isto, de ver algum cão em Jerusalém. E certamente vi alguns cães de estimação, mas não vi muitos cães vadios. Não sei se é porque os comem, não sei. Ou se há alguma razão. Bem, na história de Israel, em Jerusalém, era muito importante que os cães não estivessem na redondeza. Os judeus tinham uma preocupação muito grande com a carne que era para o sacrifício, e especialmente a carne que não era queimada, que muitas vezes era deixada para o sacerdote e a sua família. Eles tinham esta preocupação que esta carne não caísse na boca de cães. Cair na boca deles era tratar aquilo que era santo por aquilo que é profano. Então os judeus eram rigorosos. Era proibido levar cães para o tabernáculo. Era proibido levar cães para o templo. Aliás, descobriu-se num dos manuscritos do Mar Morto este escrito de alguém da comunidade de Qumran. Não se pode trazer cães para o acampamento sagrado, pois eles podem comer alguns dos ossos do santuário e a carne que ainda está neles. Pois Jerusalém é o acampamento sagrado. É o lugar que ele escolheu dentre todas as tribos de Israel. Pois Jerusalém é o principal dos acampamentos de Israel. Então estes cães, por serem impuros, não é? Eles comiam muitas coisas imundas pela rua, até coisas mortas. Eles não tinham a sensibilidade para distinguir o que era a carne de sacrifício e uma carne em decomposição. Então tratavam como profano o que era mais sagrado. Então alimentá-los com carne sagrada seria um ato terrível, um sacrilégio. Nas Escrituras nós entendemos o santo significa aquilo que é separado, aquilo que está em estreita relação com Deus, aquilo que está consagrado a Deus. E como se refere aqui a cães, e nós entendemos tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, aplica-se a pessoas que parece que adquiriram algum tipo de importância dentro da igreja, no meio do povo de Deus. Talvez devêssemos pensar nesta coisa santa como o ministério, o pastorado, o diaconato, a tesouraria da igreja, algum serviço na igreja. Aliás, logo no início do 2º século, surgiu um escrito que é muito conhecido hoje, o Didaquê, que é conhecido como o Ensino dos Apóstolos, onde este escrito aplicava muitas coisas do Sermão do Monte. E uma delas era esta frase do Senhor, não dar aos cães o que é santo. E notem como é que eles aplicaram. Que ninguém coma, isto está no capítulo 4, versículo 5 desta carta, que ninguém coma ou beba a vossa Eucaristia, que é a ceia do Senhor, a não ser que aqueles que foram batizados em nome do Senhor. Pois sobre isto também diz o Senhor, não deis o que é santo aos cães. Eles aplicaram desta forma, é uma aplicação. Não é necessariamente aquilo que o Senhor estava a dizer no Sermão do Monte, mas é tudo o que é santo para a igreja.
aquilo que pertence ao Senhor, aquilo que é para o seu louvor, não deve ser dado aos cães. Pérolas aqui claramente se refere a algo que é precioso. Em Jó, as pérolas representavam o enorme valor da sabedoria. Em Mateus 13:45 estamos nas parábolas do reino e o reino é comparado a uma grande pérola que alguém encontrou e que vendeu tudo o que tinha para adquirir aquela pérola. Diz-nos que o reino é tão precioso que é digno que eu e tu sacrifiquemos tudo por ele. Dentro do contexto de Mateus, quando ligamos as duas coisas, tanto aquilo que é a sabedoria de Deus como o reino, estamos a falar da doutrina do reino, da sabedoria do reino, do ensino do reino. Bem, esta sabedoria, este ensino, foi pregado por João. Vocês lembram-se, quando João estava a pregar, alguns fariseus aproximaram-se. Lembram-se da reação de João? Quem vos induziu? Aliás, antes de dizer isto, raça de quê? Víboras. Agora entendemos o que João está a fazer. Está a fazer uma distinção, uma discriminação. Quando o Senhor Jesus também começou a pregar o Evangelho, muitas vezes ele se negou a entregar as boas novas a certo tipo de pessoas. E ele ordenou exatamente a mesma coisa aos seus discípulos. Aliás, dentro da literatura judaica, usava-se as pérolas como um símbolo de ensino excelente. Assim parece que o uso judaico comum, pérolas como ensino e também pérolas como reino, se fundem aqui em Mateus. Nós não podemos, então, tentar ajudar pessoas nos seus problemas quando elas são cães e quando elas são porcos. Bem, entendemos que os cães vão voltar-se com o que receberam e vão morder-nos. E aqui o texto diz-nos que os porcos não vão valorizar as pérolas. É uma perda de tempo. Por isso a igreja deve entender como usar aquilo que Deus lhe deu. Lembrem-se que a igreja é a coluna e baluarte da verdade. Isto significa que a igreja é chamada a administrar aquilo que recebeu do Senhor. Isto é importante. Na história da igreja, houve momentos em que a igreja se descuidou disto. No final do século XIX, uma grande denominação nos Estados Unidos, a Igreja Presbiteriana Norte-Americana, sofreu uma grande divisão. E uma divisão por causa de movimentos heréticos dentro da própria igreja, dentro do próprio movimento. Surgiu um movimento liberal, teológico, dentro destas igrejas, e também um movimento mais ortodoxo para batalhar este liberalismo. Foi liderado por um teólogo muito conhecido, Gresham Machen. Então, nos finais do século XIX, inícios do século XX, o liberalismo teológico começou a infiltrar-se nas igrejas históricas, especialmente através dos seminários e através das instituições teológicas. E esta vertente liberal, ela propunha o seguinte, que a igreja, a fé cristã, aderisse ao iluminismo, à modernidade. O que é que eles queriam dizer com isto? Que a igreja rejeitasse tudo aquilo que era sobrenatural, os milagres do Senhor, os milagres nas Escrituras, e também que a igreja rejeitasse a autoridade da Bíblia. Então chegou o choque em 1920. A liderança da igreja presbiteriana começou a tolerar estes pastores e professores, literalmente cães, que negavam doutrinas centrais, nascimento virginal do Senhor Jesus, também a sua morte expiatória, a ressurreição corporal. Então surgiu uma resistência. Este teólogo Machen começou a publicar obras, uma delas o cristianismo e o liberalismo, onde ele argumentava que o liberalismo não era uma forma de cristianismo, mas uma outra religião, e que devia ser chamada racionalismo. Então veio a separação. Devido à crescente secularização e aceitação destas ideias na dominação, Machen e outros líderes foram forçados a sair e eles fundaram um seminário muito conhecido hoje nos Estados Unidos, o Seminário Teológico de Westminster, e também deram origem a uma nova denominação, a OPC, que é a Igreja Presbiteriana Ortodoxa. Então, os que ficaram no lado liberal sofreram um grande declínio.
tão grande que quase 100 anos depois, esta denominação, a PCUSA, é assim que é conhecida, também ela tem homossexuais como pastores, lésbicas como pastores, e chegaram a um extremo tal que tem transexuais como pastores. O apóstolo Paulo mostrou-nos o que a igreja deve fazer quando ela percebe que existem cães e porcos no meio dela. Em primeiro lugar, a igreja deve ir devagar em indicar novos pastores. Não devemos ter pressa. Embora a seara é grande e os obreiros são poucos, a igreja tem que ter cuidado com aqueles sobre quem ela impõe as suas mãos. 1 Timóteo 5:22 diz o seguinte: a ninguém imponhas precipitadamente as mãos, não te tornes cúmplice de pecados de outrem. Conserva-te a ti mesmo puro. Também devemos fazer com que aqueles que são cães e porcos não falem na igreja. Em Tito capítulo 1, versículo 10 e 11 diz: porque existem muitos insubordinados, parradores frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão. É preciso fazê-los o quê? Calar. Porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem, por torpe ganância. Sempre me lembro desta história de um professor na Argentina. Estávamos a ter uma aula das cartas pastorais. Muito provavelmente estávamos a ler este versículo, não me lembro. Ele contou um episódio na sua própria igreja, ali em Buenos Aires, onde, de repente, um homem levantou-se e começou a ensinar erro na igreja. E ele ficou assim um pouco sem saber o que fazer naquele momento, e que um desses diáconos, como nós temos alguns aqui na igreja, bem grandotes, por isso é que nós escolhemos grandotes, assim levantou-se e literalmente agarrou neste homem no púlpito, abraçou-o, e assim abraçado levou-o lá para fora. Cumpriu o versículo. Não podemos deixar que ensinem na igreja. Mas também devemos entregá-los a Satanás quando não há arrependimento. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 18 a 20. Este é o dever que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto. Combate firmado nelas, o bom combate, mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. E ele dá exemplos. Dentre eles se contam Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a quem? A Satanás, para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. Então estes são os passos que a igreja dá para que a igreja possa discriminar, discernir. 3 razões para discriminar na igreja. Primeira, porque existem cães e porcos na igreja, porque Deus nos confiou o que é santo e precioso na igreja, e por fim, porque cães e porcos nos desprezarão e perseguirão. Porque cães e porcos nos desprezarão e perseguirão. Diz o versículo no final, para que não as pisem com os pés, falando dos porcos em relação às pérolas, e voltando-se, isto agora fala dos cães, vos dilacerem, literalmente morder. Então, na ilustração, Jesus retrata os porcos com este ato de pisar as pérolas. É muito provável que a imagem que o Senhor está a passar é que as pérolas eram muito parecidas com os alimentos dos porcos, com as ervilhas ou com as bolotas, e os porcos confundiam e começavam a tentar mastigar estas pérolas, e quando percebiam que elas não tinham gosto, que elas não eram o que eles estavam à espera, assim eles desprezavam, atiravam, e muitas vezes até se voltavam com raiva por causa deste tipo de pérolas. O dilacerar se refere a este ataque que os cães muitas vezes fazem, cães selvagens e famintos, contra uma pessoa. Não é? O Antigo Testamento está cheio de histórias de cães a comerem pessoas. Isto ilustra ou reitera a violência, a perseguição que pode vir sobre a igreja por parte destas pessoas.
São pessoas que podem tornar-se perigosas e que irão procurar fazer mal ou dano na igreja. No Brasil, há uns anos atrás, os irmãos sabem que no Brasil o ensino doméstico é proibido, é ilegal. E há alguns anos atrás, numa igreja do Brasil que nós conhecemos, os pastores estavam a lidar com uma situação com uma jovem, estavam a adverti-la que a decisão que ela estava a tomar era pecaminosa, ela queria começar um relacionamento com um rapaz descrente. Eles disseram, isso é pecado, não podes seguir esse caminho. E foram fazendo os passos normais, falaram com ela, ela não ouviu, chamaram testemunhas, ela continuou a não ouvir. E tiveram que levar o caso até às últimas instâncias, à igreja, e a igreja tentou falar com ela, ela não voltou atrás, e então ela decidiu ir em frente. Mas ela ficou zangada por todo o processo, por as pessoas andarem a pedir que ela voltasse atrás. Então ela, sabendo da vida da igreja, ela foi até às autoridades e denunciou pessoas, famílias dentro da igreja que estavam a fazer ensino doméstico. E se estas pessoas não levam os filhos à escola. E denunciou às autoridades. E as autoridades foram atrás destas pessoas. É isto que pode acontecer. Por tentar ajudar pessoas que na verdade são cães e porcos. No final da secção do versículo 1 até o 5, o Senhor chama a igreja a ajudar aqueles que têm problemas na sua vida, né? O arqueiro no olho. E nós precisamos de o fazer, é necessário. No entanto, devemos conhecer bem as pessoas, de tal forma que entendemos que talvez esta pessoa nós não podemos ajudar de todo. Notem esta sabedoria de Salomão, Provérbios 9, 8. Não repreendas os escarnecedores, para que te não aborreça. Repreenda o sábio e amar-te-á. Provérbios 23, 9. Não fales aos ouvidos do insensato, porque desprezará a sabedoria das tuas palavras. Há alguns anos atrás, aqui na igreja, estávamos a viver uma situação difícil com um homem. Todos os dias dedicámos tempo para falar com ele, para chamá-lo ao arrependimento, aconselhávamos, ajudávamos para que desse certos passos, mas todos os dias, literalmente, todos os dias o pecado só aumentava. Mais e mais problemas. Então eu, um pouco já frustrado de tentar ajudar, cheguei a um culto de oração, ainda me lembro isto como se fosse ontem, e eu disse, irmãos, orem por este homem, orem por mim, eu estou a ponto de desistir. Agora, eu quando disse isto, nem sequer estava a pensar em Mateus 7,6. Estava simplesmente frustrado por não ver mudança já há muito tempo. Então, alguém da nossa congregação, também, eu vou dizer quem, a mãe do Jairo, a nossa irmã Alzira, ela ouviu isto e no final do culto ela aproximou-se de mim. Muitos de vocês sabem como é a irmã Alzira, bem fervorosa. Chegou-se ao pé de mim, agarrou-me assim nas bochechas, agarrou uma bochecha como se fosse a orelha. Disse, Máriozinho, nós nunca desistimos das pessoas. E eu entendi o que ela quis dizer. E eu entendi que realmente a igreja tem que se esforçar e ir até onde pode ir para ajudar pessoas. E devemos ter misericórdia e devemos ter compaixão das pessoas. Mas também, irmãos, há uma altura em que nós temos que parar de ajudar pessoas. E quando o fazemos, devemos fazer como o Senhor Jesus fez. Quando ele olhou para a cidade de Jerusalém, a cidade que ele ama, à qual ele veio entregar a sua vida, ele olhou para a cidade e viu o decreto de Deus de que esta cidade está sentenciada. Está debaixo do juízo de Deus e não havia volta a dar. Então o Senhor olha para a cidade e com lágrimas nos olhos, ele diz, se tu conhecesses também, ao menos neste dia, o que à tua paz pertence, mas agora isto está encoberto aos teus olhos. Então nós não desistimos de forma insensível. Nós desistimos depois de chorar, orar, lutar, batalhar
e vemos que claramente estamos diante de alguém que é um cão, alguém que é um porco, que não vai valorizar as coisas de Deus. Até mesmo quando se trata de pregar o Evangelho. Nós temos que saber que até um certo ponto podemos pregar o Evangelho. E há um certo ponto em que temos que nos afastar e parar de o fazer. Em Mateus 10, 14, o Senhor disse aos seus discípulos: quando vocês chegarem a uma cidade e se não forem recebidos nesta cidade, então sacudam o pó dos pés. Um sinal claro de que nós não voltaremos aqui, não vamos trazer mais as boas novas até este lugar. Vai haver momentos em que as pessoas vão resistir ao Evangelho, vão blasfemar contra Deus, vão preferir palavras de julgamento contra nós. E tal como Paulo, nós devemos fazer o seguinte, notem: sobre a vossa cabeça o vosso sangue. Eu dele estou limpo e desde agora vou para os gentios. E isto ele dizia aos seus patrícios ao abandonar uma sinagoga. Então, quando as pessoas não só rejeitam o Evangelho, mas insistem em zombar dele, amaldiçoá-lo, nós não devemos desperdiçar a santa palavra de Deus, as valiosas pérolas da sua verdade, numa tentativa inútil e frustrante de ganhar estes indivíduos. Devemos deixá-los nas mãos do Senhor. E confiamos. O Senhor é soberano. Se o Senhor quiser salvar, Ele voltará com a sua mensagem e salvará aquelas pessoas. Jesus não ofereceu todo o seu ensino a todos os que o ouviam. Aliás, no momento ele orou o seguinte, notem: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos... Discriminação. Noutra altura ele disse aos discípulos, em resposta à pergunta que lhe fizeram sobre porquê, Senhor, porquê que tu falas destas pessoas em parábolas? Notem, Mateus 13, 11 a 13. Porque a vós outros é dado a conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Porque àquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas. Porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem compreendem. Discriminação. Então, 3 razões para discriminar na igreja. Porque existem cães e porcos na igreja, porque Deus nos confiou o que é santo e precioso na igreja, e porque cães e porcos nos desprezarão e perseguirão. Na Inglaterra do século XVI, nós sabemos que a leitura e a tradução das escrituras para a língua inglesa eram proibidas e até punidas como heresia pela igreja e pelo Estado. Levava as pessoas à morte. Então nós sabemos este grande herói da fé, também de alguns séculos atrás, William Tyndale, levantou-se para poder traduzir, e ele então saiu da Inglaterra, exilou-se e refugiou-se na Antuérpia, que é a atual Bélgica. E colocou-se ali numa cidade onde havia muitas pessoas, um grande trânsito de comerciantes ingleses, para que ele de alguma forma fizesse chegar a tradução da Bíblia até a Inglaterra. Quando ele fazia isto, um jovem totalmente perdido no seu pecado, de nome Henry Phillips, que abandonou o seu pai, fugiu, roubou o seu pai e fugiu daquele lugar. Era um jovem que acumulou muitas dívidas, uma espécie de filho pródigo. Atirou-se ao jogo, acumulou grandes dívidas e por causa da sua situação ele atraiu a atenção das autoridades de Inglaterra, que o chamaram e fizeram-lhe uma proposta. Vamos recompensar-te financeiramente se tu fores e encontrares William Tyndale e te fingires de amigo dele para o apanhar. E assim ele aceitou. Fingiu ser um simpatizante da Reforma, ganhou a confiança de Tyndale. E é interessante, muitos dos amigos de Tyndale avisaram-no: cuidado, não cheira bem, atenção. Ele ganhou a confiança de Tyndale e então no dia 21 de maio de 1535, após frequentarem a mesma casa por algum tempo,
Phillips convidou Tyndale para almoçar. Quando o Tyndale então passou pelo estreito corredor da pensão que servia de saída, Phillips sinalizou para soldados que esperavam do lado de fora, e Tyndale foi agarrado e preso pelas autoridades locais e imediatamente enviado para Bruxelas. Tyndale foi avisado por vários irmãos para ter cuidado, mas ele não teve discernimento. Mesmo sendo um homem de Deus, mesmo sendo alguém que está a traduzir as Escrituras e a lidar com as Escrituras todos os dias, não fez discriminação e sofreu as consequências. Por isso, irmãos, precisamos de discernimento. Discriminar. Precisamos que o Senhor nos ajude, não é fácil. Estava a ouvir uma palestra, era mais perguntas e respostas do pastor John MacArthur. Alguém lhe perguntou: e o Steve Lawson? E o Steve Lawson? Não é? E notem, até o melhor dos melhores dos pregadores foi enganado. Por isso precisamos de ter cuidado, discernimento, para ver realmente quem é quem. Vamos orar por isto? Senhor, nós te louvamos, te agradecemos, porque temos a tua preciosa verdade. E queremos ser uma igreja que com a tua verdade procura viver, Senhor, corretamente, em santidade. Queremos exaltar aquilo que é bom, aquilo que é reto aos teus olhos. E queremos ter as pessoas certas, Senhor, no nosso meio. Queremos poder declarar que todos te pertencemos, que todos nascemos de novo, que fomos transformados, que temos um novo coração, que vivemos para Cristo, que deixamos a nossa velha forma de viver, que temos um novo pensar, que temos os novos desejos, que temos, Senhor, uma nova vontade, que é claro, que se vê claramente a piedade em nós, de que vivemos, Senhor, para te glorificar, que o mais importante para nós é o teu reino, que somos conhecidos por ter este novo caráter, somos bem-aventurados por sermos pobres de espírito, mansos, pacificadores, misericordiosos, puros de coração. Senhor, que isto seja visível na vida de cada um de nós. Que possamos todos ter a certeza em relação uns aos outros de que pertencemos a Cristo. Para que não haja dúvidas, incertezas, de que talvez estamos diante de pessoas que não te conhecem. Eu oro, Senhor, pela tua salvação neste momento. Se há alguém que não te pertence, se há alguém que ainda não nasceu de novo, se há alguém que simplesmente finge ser religioso, finge pertencer a ti, mas não é teu, Senhor. Não permitas que continue no engano, não continue neste fingimento, nesta hipocrisia, mas, Senhor, derrete o coração, convence e trá-lo para ti, Senhor, para que seja teu verdadeiramente. Que possamos ser uma autêntica e completa Igreja de Cristo. Oramos assim para a tua glória, no nome do Senhor Jesus. Amém.